E o tal do Nicolas Jackson, hein? Vamos dar uma conversada sobre ele aqui hoje. Acho que é um dos jogadores que mais divide opiniões dentro da torcida. A quem odeie, a quem o ame, a quem acha que ele é um craque absoluto, a quem acha que ele é um bagre absoluto. Enfim, cara, vamos entender o porquê que a torcida é tão dividida em relação a Nicolas Jackson, o que ele apresenta hoje e também qual a solução pra ele, cara. Será que a gente deveria contratar Victor Osimhen, Gyökeres ou qualquer outro camisa 9 ou deveríamos dar a nossa confiança a Nicolas Jackson? Hoje a gente vai entender esse caso aqui. Bom, pra você que caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Plus. Bom, cara, pra conversar um pouco sobre Nicolas Jackson, acho que é um assunto bastante complexo, porque muita gente talvez não entenda o que ele realmente faz em campo, que tipo de jogador ele é, e talvez ao longo do vídeo eu tente explicar da melhor maneira possível. Mas basicamente, Nicolas Jackson ele foi escolhido porque ele era um jovem com potencial alto, com um perfil bastante diferente e que pode entregar algo interessante no futuro. Então, ele foi uma escolha que pra mim foi certa. O problema foi que quando ele foi escolhido, por exemplo, eu fiquei assim, tá, mas e o camisa 9 principal? Cadê ele? Passou a janela e a gente não viu. Passou a última janela e todo mundo tava esperando o Osimhen e não veio. Continua nessa novela infinita sobre o camisa 9. A gente vê que Nicolas Jackson, ele é um bom jogador, mas que não é o suficiente só ser um bom jogador. Eu acho que se o Chelsea não fosse um time tão grande, um time com uma história tão grande, um time de Big Six, um time com tanta importância, eu acho que talvez Nicolas Jackson fosse o suficiente. Mas agora, quando a gente olha pra esse cenário, não é. Então eu tô te explicando por que a galera quer outro camisa 9, tanto a direção quanto os torcedores, por que tá sempre nessa busca, por que ele foi escolhido, cara. E ele foi escolhido porque o perfil de jogador dele é muito diferenciado, é um perfil muito parecido com o de Alexander Isak. É aquele 9 bastante criativo, é aquele 9 que sempre recebe a bola e sabe o que fazer com ela, sempre fazendo jogadas arriscadas, tentando criar jogadas que muitas das vezes quando encaixam sai um gol. É aquele 9 que sabe o que fazer com a bola no pé, ok? Nicolas Jackson claramente tem um nível de técnica legal, ele é claramente um jogador que tem boas habilidades e consegue fazer algumas coisas que normalmente um camisa 9 não faz. Ele tem um perfil diferenciado. Por exemplo, quando você olha pra um Haaland, que é um 9 mais de área, que é o tipo de camisa 9 mais comum do futebol, ele normalmente tem aquela coisa meio monocromática de tipo, recebe a bola, tenta ganhar do marcador e fazer um gol, e fazer um chute, e fazer uma cabeçada. É só isso que eles fazem. Quando você pega, por exemplo, Victor Osimhen, tem também esse estilo, né, que ele é muito direto ao ponto. Ele recebe a bola e tenta fazer o gol, ou ele tenta, sei lá, criar uma jogada, arruma espaço pra fazer o gol, ele vai lá e passa a bola pro lado da maneira mais rápida possível. Eles queimam a posse da bola o mais rápido possível pra tentar fazer a jogada. E Nicolas Jackson vai pra outra linha, né, é aquele 9 mais diferente, mais criativo. É um 9 mais moderno, digamos assim, que tem um jogo de posse muito legal. Pra quem tiver dúvida que o jogo de posse é basicamente as ações que você faz com a bola quando você tá com ela no pé. E o jogo de posse fraco é quando o jogador ele queima essa posse, como eu acabei de falar de Osimhen. E o jogo de posse mais forte é quando o cara ele recebe a bola e ele sabe o que fazer com ela. Ele cria jogadas, ele cria alguma coisa em relação a ela que não seja só pra ele, né? É um jogador que é mais coletivo, digamos assim. O Jackson ele entra nessa coisa, parecido com Isak. Inclusive, eu acho que Isak é um jogador um pouco hypado além do que o que deveria ser. Eu acho que Isak é um bom jogador, mas é exagerado o hype em cima dele. E eu não vejo nada demais. Claro que ainda tem outro tipo de camisa 9 no mercado, que é o falso 9, né? Que é tipo o Gabriel Jesus. É um 9 que é extremamente criativo. Esse aí vai além do que o Nicolas Jackson entrega. E Isak, esse aí cria jogada do nada, vira um ponta se precisar, tá o tempo inteiro com a bola no pé. Parece às vezes que ele nem é o camisa 9, por isso que o nome de falso 9, né? Ele não fica centralizado. Esse camisa 9, ele tem uma tendência a tá fora da camisa 9, né? Ele tá descentralizado em outra área do campo. Nicolas Jackson, não. Nicolas Jackson, ele é mais central, ok? Ele tá sempre ali sendo buscado. Basicamente, é essa a diferença e é por isso que ele foi contratado. Quando você vai pra uma parte de estatística, ele entrega coisas interessantes, sim. Estatísticas de Nicolas Jackson são muito boas, mas claramente isso não explica o que ele faz em campo, né? Porque pontualmente, o que ele deixa de entregar dentro das estatísticas é exatamente o que faz ele ser tão odiado e dividir tantas opiniões. Por que ele divide opiniões, cara? Vamos lá. Eu acho que pro torcedor mais comum, o torcedor que acompanha periodicamente o time, não assiste todos os jogos, só vê o jogo quando é um jogo interessante, talvez ele não seja tão ruim. Para o cara que acompanha todo dia, ele é bem ruim sim. Por quê? Porque se você acompanha todo dia Nicolas Jackson, é mais provável que você tenha visto ele estragar partidas do que ser o protagonista. E isso aqui é uma realidade, cara. Ele perde muito gol. E não é só ele, tem uma tropinha aí que é desse jeito, né? Isak, inclusive, é um deles. Ele costuma perder bastante gol também. E é padrão desse tipo de jogador. E
E, cara, é complicado. Quando você tem esse tipo de jogador, dificilmente ele é o herói e normalmente ele é o vilão da partida. Você vê o caso, por exemplo, de Darwin Núñez, que eu acho que é o exemplo mais exagerado deles. Cara, é um cara assim que você sabe que o Liverpool, se ele perder o título esse ano, e se ele perdeu no outro ano, é por causa desse cara, velho. Porque faltou ele entregar uma coisa ali. É a mesma coisa pra Nicolas Jackson, cara. Não é o suficiente. Hoje, ele é uma dor de cabeça, ele é um problema. Mas eu vejo menos problema em Darwin Núñez do que em Jackson. Por quê? Eu vou tentar te explicar. Eu tô dizendo que Darwin Núñez é um jogador melhor que Nicolas Jackson? Não. Só que, cara, vocês viram quanto ele custou pro Liverpool? Claramente, do ponto de vista de tentativa, o Liverpool tentou certo. Foi atrás de um cara que seria o matador do time. Agora, eles não imaginaram que ele seria o matador de jogos. E não o matador de gols, né? Dos gols ele não entrega. E esse é o problema. Porque o Chelsea ele não vai atrás desse cara. Olha quanto custou o Nicolas Jackson. Vou deixar na tela aí pra vocês. Vocês viram como foi o cenário dele pra chegar aqui? Ele teve uma temporada profissional só. E nem foi inteira. Ele se tornou titular não, né? Ele tava sendo reserva. E ele começa a jogar mais quando se lesiona o jogador do Villarreal e ele começa a entrar em campo. E aí ele tem um bom momento no Villarreal no fim da temporada. E ele é contratado pelo Chelsea. Beirando não profissionalismo ainda, né? Porque ele acaba de sair da base. É muito estranho essa contratação, cara. Sim, esperar que isso aqui dê certo, que não seja criticado, é quase com insanidade. E eu odeio quando a torcida aumenta o Nicolas Jackson, porque é o caso que, mano, não é pra aumentar. Não é. Você não pode aumentar esse jogador. É impossível. Porque ele é uma dor de cabeça. Ele é um problema. E desde que ele foi contratado, ele é. E quando ele foi contratado, o que eu pensei foi que a gente contratou um reserva pra camisa 9. Um reserva bom e talentoso. Não o nosso camisa 9 dos próximos 7 anos. Que é o que parece que tá sendo ele atualmente, né? O cara pra a gente entregar todas as fichas pros próximos 7 anos. Não dá pra entender essa decisão. E aí você olha que o problema não é Nicolas Jackson, é a direção do Chelsea. Foram eles que tomaram essa decisão estranha. E note que não está atrelado só ao valor de mercado, está atrelado ao contexto, que eu trouxe um contexto aqui de um cara que ainda não era tão profissional, de um cara que ainda não estava pronto para o cargo. A gente tem um jogador que custou quase a mesma coisa e que é uma máquina de gols. É Luiz Openda. Openda é um cara que, mano, todo mundo que manjava um pouquinho mais de scout falava dele. Muito bem. Muito, muito bem mesmo. E eu lembro que uma galera do Chelsea queria muito ele. Eles falavam, cara, esse cara é o cara perfeito pra isso aqui. Ele é o cara perfeito pra esse papel. Ele é o cara perfeito pra ir pro Chelsea agora. Veio o Nicolas Jackson pelo valor idêntico. Sendo que o Openda tinha experiência, tinha liderança e já era uma das figuras pro futuro da seleção da Bélgica. Não dá pra entender, sim, de jeito nenhum eu consigo entender. Hoje, inclusive, na seleção da Bélgica há um certo ódio em relação a Lukaku ser titular em cima de Openda, porque o Openda parece ser bem mais constante que o Lukaku, né? Viver momentos melhores dentro da seleção. E eu não sei te explicar, velho. Eu juro que eu não sei explicar por que veio Nicolas Jackson e não Luiz Openda, porque ele estava aberto no mercado. E aí você pode pensar, pô, mas não haviam outras opções na época? Haviam, muitas. Nenhuma delas veio. Isso é o que assusta, cara. Eu não sei o que o Chelsea tá fazendo em relação a isso, assim, eu não consigo te explicar logicamente o porquê dessa decisão. O porquê de contratar tantos caras jovens que tem um perfil tão parecido com o de Jackson e que não traz nenhuma segurança, obrigatoriamente meter ele como titular absoluto. Eu não sei porque eles estão fazendo isso. Sinceramente, eu não teria como te explicar. É quase como forçar a barra, continuar usando ele sem parar, assim, tipo, mano, não vai ter solução, a gente vai continuar com esse cara. E me parece que esse que é o caminho. Então, a situação de Nicolas Jackson no Chelsea é pior do que o que você imagina. Assim, tipo, é um problema maior do que o que você imagina. A parte positiva que eu posso trazer pra vocês é que Nicolas Jackson, pelo menos, uma coisa que eu aprendi sobre ele e me impressionou, é que ele evoluiu bastante. Por exemplo, se você pegar ele de cabeça no Villarreal, ele era um completo nada. Ele de cabeça era inútil. No Chelsea agora ele já tá conseguindo fazer gols de cabeça, o que me impressionou. Ele melhorou bastante a movimentação, ele tá melhorando com o passar do tempo. E até numa velocidade boa. Jogadores normalmente costumam demorar um pouco mais. Não chega a ser igual um Benjamin Sesko, que durante cada temporada parece que se torna um novo jogador. Mas ele é um jogador que evoluiu bem, ok? Então esse é um ponto positivo. O que pode ser que daqui a 2 anos ele já tenha nível pra realmente estar na posição que ele tá hoje no Chelsea. E ser a principal opção. O que talvez valha a pena esperar, ok? Talvez valha a pena esperar pela essa evolução dele, porque ele tá evoluindo numa velocidade interessante. Então essa é a parte positiva que eu posso trazer pra vocês. Agora, de um ponto de vista de solucionar as coisas da maneira mais rápida possível, tem alguns substitutos no mercado que o Chelsea pode buscar. Alguns nomes interessantes. Acho que o nome mais falado é o nome de Boniface, mas Boniface tem o mesmo problema de Nicolas Jackson. Não são tantos os problemas, né? Boniface é um jogador que pra mim é muito mais inteligente do que ele. Eu acho que Nicolas Jackson toma decisões terríveis em campo. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu acho que Nicolas Jackson
ele é tão problemático, porque a tomada de decisão dele é incrivelmente esquisita. Ele não é um jogador burro, não dá pra dizer que ele é um jogador burro, ou dá pra dizer, por exemplo, que ele é igual a Modric, que, mano, parece que ele passa 90 minutos de sacanagem, não é o caso, de maneira nenhuma, mas ele toma decisões estranhas a maior parte do tempo, principalmente quando tá na cara do gol. Parece que há um nervosismo, uma coisa que eu não sei se ele vai resolver algum dia, cara. Parece até meio que parte do jogador essa característica. Sim, eu juro que eu não sei se tem explicação pra isso. Boniface não é o caso, ok? Boniface ele perde gol, ele erra, é simplesmente isso. Ele é um cara que se posiciona muito bem, então ele recebe muita bola e ele erra bastante. Ele demora um pouco pra acertar e não é letal na cara do gol, dá pra dizer. De resto, esse é o único defeito dele, inclusive. O resto eu nunca vi nenhum outro problema em Boniface. Ele é uma máquina. Ele é muito mais forte fisicamente, ele é um cara muito melhor pra lidar com o marcador. Eu diria que Boniface, por exemplo, quando você compara ele com o Morodion, ele tá bem à frente, né? E fisicamente eles são tão qualificados quanto, então isso é legal. Porque muita gente olha pra o Morodion, mas você poderia olhar pra Boniface, que faz a mesma coisa e tá bem à frente dele. E Boniface é muito bom de cabeça também, né? E essa é uma diferença aí que Nicolas Jackson não traz. É quase impossível ganhar um duelo aéreo com um cara tão forte e ele é bom pra caramba também. Temos Victor Osimhen, aí é um perfil um pouco diferente, né? Porque Boniface é muito criativo e o Osimhen não, ele é bem mais limitado nessa parte. Mas o Osimhen é um 9 que é bem letal, bem letal. Qualquer vacilo ele faz gol, cara. Ele é quase que o reverso de Nicolas Jackson. Ele não é tão criativo, ele não vai trazer esse perfil todo, mas ele é um cara que é certeza que se você botar a bola na cabeça ou nos pés dele, numa posição confortável como o Nicolas Jackson recebe muitas, ele vai fazer gol. Quase não erra. Ele erra muito pouco. E é um cara que consegue entregar números massivos, assim. Não chega a ser igual a Haaland, mas é bem mais seguro, por exemplo, que um Vlahovic, que é o próximo nome que eu vou seguir. É um cara que, claro, cara, vale muito a pena contratar. O perfil dele é impressionante. Depois de Haaland, eu acho que ele é o outro cara que traz essa segurança absurda, assim, de gols. A gente tem o nome de Vlahovic agora, e o problema dele é o salário, que é muito alto. Só que ele é um jogador muito inconsistente, né? Pode parecer que ele é ruim, não é? Ele tá muito acima de Nicolas Jackson, inclusive. Mas ele é muito 880. Tem partidas que ele é o protagonista, tem partidas que ele é o vilão. Só que quando ele é o protagonista, porra, ele é o protagonista, hein? E ele é o protagonista. Ele é o Neo do Matrix. Quando ele é o vilão, mano, ele é o vilão mesmo, cara. Ele é o Darth Vader, tá ligado? É um cara que oscila demais. E esse é o problema dele e o único. O resto, ele é muito bom. Ele é mais criativo que o Osimhen, ele tem muito mais a entregar nessa parte. Ele é um cara muito profissional, né? Muito dedicado. E é um jogador impressionante, assim. E muita gente esquece da idade dele, né? Ele é muito jovem ainda. Eu acho que ele tem muito pra entregar no futuro. Quando ele pegar essa consistência de não ser mais 8,80, eu tenho certeza que ele vai ser um dos melhores jogadores de toda a Europa. Temos Gyökeres do Sporting, que tem um bom salário. Dessa vez é bem mais barato que Vlahovic. Traz muita coisa e é uma máquina, só que a galera não sabe se ele tá pronto pra Premier League. Na minha análise pessoal, eu acho que ele tá muito pronto e que ele vai se dar muito bem. A tendência é que ele reduza os números, só que não, porque ele vai ganhar um time melhor do lado, né? Se ele for pra um time de elite que nem o do Chelsea, em vez de quem tá criando pra ele no meio de campo ser Morita, ser Enzo Fernandes, muda completamente o cenário. Ele ganhando um time melhor em volta, a tendência é ele melhorar. Foi o caso até agora, né? Todo salto que ele deu de time na carreira, ele melhorou os números, porque melhores companheiros de equipe. E é um cara muito, muito bom, muito forte fisicamente também, muito rápido, dos mais rápidos aqui da lista, se não o mais rápido, e é um jogador interessantíssimo. É caro a transferência de 100 milhões de euros, mas vale a pena. Eu acho que é o melhor nome que a gente tem aqui até agora. Outra opção a Nicolas Jackson é Luiz Openda, do Leipzig. Esse aí vai ser caro, esse aí eu gosto muito, tem um encaixe legal com o Enzo Maresca, e é um jogador interessante pra se ir atrás, ok? Só que eu acho meio tarde do Chelsea fazer esse movimento agora pra ele, né? Porque ele já passou, né? Ele já tá em outro time. É um jogador, assim, que eu não tenho o que falar, mano. Não tem muitos defeitos, né? É um jogador que é muito consistente no que faz em campo e é bem mais seguro que um Vlahovic na questão de ser 880. Ele sempre entrega algo em campo. É um ótimo 9. Boa finalização com os dois pés e de cabeça. Ele é baixo, não consegue ganhar os duelos, mas se a bola chegar na cabeça dele é gol. Ele é muito letal de cabeça também. É uma figura interessantíssima, assim, Openda. A coisa que eu mais gosto em Openda e que pra mim bota ele acima de todo mundo dessa lista é o duelo 1v1. Tanto com o goleiro quanto com o marcador. Mano, você não quer enfrentar um 1v1 de Openda. Ele vai te driblar. Vai te deixar muito mal no jogo. Ele é um dos melhores duelistas 1v1 na camisa 9 que existe no mercado, no meu ponto de vista. Esse é um grande destaque pra ele, além das finalizações de primeira. É um jogador muito completo. Assim, o Openda é um jogadoraço, pouco falado, mas uma máquina. Enfim, cara, e chegando aqui à conclusão do vídeo, qual a melhor solução então pro Chelsea, cara? Cara, eu posso ser sincero com vocês, não tem melhor solução. Pra mim, o Chelsea, o bonde de contratar um camisa 9 já passou. Que hoje ou vai ser muito caro, ou meio que quase que não vale a pena porque a gente já tem um Nkunku em campo.
jogando nessa posição. O Chelsea tá numa zona muito nebulosa aqui. Muito. Que é tipo, já ter gastado muita grana e talvez não ter o suficiente pra trazer o camisa 9, fechar no elenco, e ter opções sólidas já pra posição que talvez um novo camisa 9 não venha trazer muito mais que já tem no elenco, né? Com o Christopher Nkunku, por exemplo. É difícil essa situação, cara, mas assim, do ponto de vista de torcedor, eu quero um novo camisa 9. Eu não quero que Nicolas Jackson continue sendo titular, pra mim ele tem que ser a segunda opção. Pra mim é a melhor situação pra ambas as partes. Eu não acho que ele tenha nível pra ser nosso titular absoluto, eu acho que ele encaixaria muito melhor como uma segunda opção do que como titular. Mas, em alguns anos, no meu ponto de vista, ele vai abrir disputa sim, porque é um jogador muito talentoso. E volto a repetir, não é como Mudryk. Mudryk é uma dor de cabeça ambulante. Nicolas Jackson não é, cara. Nicolas Jackson tem bem menos problema. Ele tem algumas questões que, algo que talvez a experiência como jogador profissional venha a resolver. Então, eu não vou te dar uma solução definitiva, mas eu digo que essa é uma questão que tem que mudar. Se o Chelsea quiser ser grande de novo, tem que mudar. Agora a dúvida é, será que o Chelsea quer ser tão grande assim? Aí vai ficar na cabeça de cada um de vocês responder, né? A você dizer se o Chelsea realmente quer ser tão grande. Você acha que sim? Responda aí na aba de comentários, cara. Por enquanto, eu vou deixar essa questão aberta aí pra vocês, ok? E também falem qual dessas opções que eu trouxe você acha que é melhor. Se é Boniface, se é Osimhen, se é Vlahovic, se é Gyökeres ou Openda. Qual desses aí você acha que é a melhor opção? Enfim, cara. Pro vídeo de hoje é isso. E eu vou pedir o de sempre, não esqueça de deixar o like. Sério, antes de sair, por favor, deixa o like. Se você quiser compartilhar esse vídeo com um amigo seu, vai ajudar demais o canal, cara. É uma das coisas que mais ajuda a levar pra frente pra algum amigo seu que gosta de futebol. Não pra qualquer amigo, só porque gosta de futebol, que acha interessante esse tipo de conteúdo. Manda pra ele lá, cara. Acho que ele vai gostar do vídeo. Muito obrigado a todos vocês que me escutaram até aqui. É isso. Tchau.